Depois que o torneio máximo acabou, a vida de Baki continuou normalmente. Apesar de ser o campeão do maior torneio que já existiu e ser considerado um dos mais fortes de todo o mundo, o rapaz ainda era um estudante e se tratava como tal. Mas numa sala de aula, o professor tentava escrever na lousa, mas ele tremia e o narrador dizia: os primeiros que perceberam o motivo foram. O narrador parava de falar e o professor questionava: o que está acontecendo? Por que estou tremendo? E o narrador continuava: os primeiros que perceberam o motivo foram uma turma de delinquentes do ensino médio. Nos era mostrado a sala inteira arrepiada, tremendo, e uma aluna se levantava chamando pelo professor. O mesmo olhava para a garota que dizia enquanto tremia: professor, eu posso ir para a enfermaria? O professor tremia e outros alunos começavam a dizer que eles também queriam ir, até que a sala inteira falava que não conseguiam parar de tremer. O professor dizia: todos que estão tremendo, por favor, levantem suas mãos. Todos os alunos levantavam a mão e o professor enfatizava isso, mas um aluno o alertava: professor, não é todos, esse cara aqui tá bem. E nos era mostrado Baki dormindo, porém a sua presença exalava algo diferente. Era como se um animal selvagem habitasse dentro daquele recinto. Ele não ligava que era o campeão do torneio máximo, tudo bem, porém a sua presença já era completamente diferente. E um aluno dizia: professor, ele tá dormindo. O professor chamava pelo sobrenome Rama e Baki acordava. Ele limpava a baba e os alunos gargalhavam. Após isso, a cena cortava para momentos depois da aula, onde Baki era cercado e o narrador dizia: ao tentarem manter sua atitude de delinquente, um fenômeno que se assemelha muito à natureza rude do mundo acontece. Um dos delinquentes dizia: você sabe, nós não estamos apenas tentando começar uma briga porque somos durões. Você disse que tropeçou e caiu da escada. Olha, eu não acredito que esses hematomas aí sejam de uma queda. Me diga, cara, disseram pra você não abrir o bico do que aconteceu, né? Nessa hora, um de seus companheiros falava: ei, Ryo, tá zoando, né, cara? Você tá tremendo que nem naquela hora. E eu dizia: tremendo? Olha quem fala, você que tá tremendo, cara. Os delinquentes atrás diziam suando frio: ei, caras, vamos deixar isso pra lá, esquece esse vagabundo, não vale a pena. O narrador nessa hora falava: a habilidade de suas células detectaram que algo grande estava por vir. Nos era mostrado Baki sorrindo e ele dizia: pessoal, se tivermos acabado por aqui, eu tô indo embora. Baki dava alguns passos, os delinquentes saíam da frente e o narrador continuava. Nesse momento, eles sentiram uma explosão nunca antes vista. O delinquente que acalmou os ânimos dizia pra Baki: ei, quero te fazer uma pergunta. O que diabos é você, cara? Nos era mostrado ele ainda tremendo sem parar. Baki pensava um pouco naquela pergunta e dizia: olha, se você quiser eu conto, mas não é uma história interessante pra falar a verdade. E, sinceramente, não é algo que você gostaria de se envolver. Os três delinquentes suavam frio absorvendo aquelas palavras e Baki se virava dizendo: boa sorte nesse mundo de delinquentes aí, galera. Fiquem fora do meu caminho que vocês não precisam se preocupar. O narrador nessa hora falava: a capacidade de ler a força de um oponente de relance. Às vezes, tal habilidade é mais importante do que a própria força. Os delinquentes viam ele partindo, voltavam a tremer incessantemente e concluíam: que cara assustador. Nessa hora, a cena cortava para um carro de luxo entrando nos domínios da escola. Das janelas das salas, os alunos olhavam impressionados, viam um chofer abrindo a porta e quando um magnata descia, o narrador falava: Mitsunari Tokugawa, 13º chefe da família Tokugawa. Um dos alunos que via aquilo era o próprio Baki. Ele não entendia o porquê daquela visita e a cena cortava para momentos depois, onde um professor perguntava: Baki, você sabe no que tá se metendo? Você não aprontou nada não, né? Baki respondia: na real não, professor. O professor questionava: mas você ao menos tem ideia de quem é esse cara? Baki respondia: ah sim, tenho ideia. A cena cortava para a diretoria, onde o diretor dizia: haha, é uma grande honra tê-lo aqui na nossa humilde escola. Se soubéssemos que o senhor viria, teria feito grandes preparativos. Nos era mostrado o Tokugawa sentado ao lado de dois guarda-costas e alguém entrava na sala. Era Baki, que era recebido como meu campeão por Tokugawa. E Baki dizia: ah, eu não sou seu campeão. E o que você tá fazendo aqui, velhote? O diretor olhava chocado e o ancião dizia: vamos lá, pra que esse mau humor?
E diretor, pode nos dar alguns minutinhos a sós? O diretor acenava a cabeça dizendo que sim, e a cena cortava para segundos depois, onde Tokugawa falava. E aí, campeão, como está sua lesão? Baki respondia: o gesso deve ser retirado em 2 ou 3 dias, mas eu sei que você não veio até aqui só para me perguntar isso. Tokugawa sorria e ia aumentando sua cara de felicidade mais e mais, até que pegava um objeto metálico escrito TNT e dizia: Baki, por acaso você sabe o que é isso? O rapaz respondia: olha, eu suponho que não seja geleia ou doce de feijão. Os guarda-costas encaravam atentamente o ambiente enquanto a conversa desenrolava e Tokugawa continuava: é nitroglicerina. Em termos populares, é um explosivo. Baki olhava para o explosivo e questionava: ah tá, então não dá para comer, né? Tokugawa respondia: agora está perfeitamente cristalizado, mas até 100 anos atrás, apenas a forma líquida existia. Não poderia ser cristalizado independente da quantidade de aquecimento ou resfriamento. Mas no início do século XX, uma grande quantidade de glicerina estava sendo transportada de Viena para Londres. E naquele exato momento, o Golfo de Biscaia foi atingido por um furacão lendário. Era um risco enorme, pois a glicerina é tão instável que até mesmo leves tremores podem fazer com que ela exploda. Mas um milagre aconteceu, pois o navio chegou em segurança até o seu destino. Espantados com o conteúdo que permanecera intacto, a tripulação rapidamente decidiu abrir os barris para verificar a situação. E lá eles viram uma visão nunca antes vista, a glicerina cristalizada. Mas o milagre não terminou por aí, pois a partir daquele dia, a glicerina de todos os cantos da Terra começou a se cristalizar. Esse fenômeno foi chamado de sincronicidade. Baki se surpreendia e Tokugawa continuava: substâncias e organismos não relacionados e isolados de todo o mundo, possivelmente além do nosso próprio mundo, sofreram simultaneamente uma transformação idêntica. Isso se chama sincronicidade, e em alguns dias esse fenômeno se repetirá, pois homens com poderes herculanos aparecerão em Tóquio. Baki olhava atento e a cena cortava para uma ilha, e o narrador dizia: ao largo da costa da cidade de Tacoma, cidade de Washington, Estados Unidos, prisão de segurança máxima de Argatos. Lá nos era mostrado 2 guardas fazendo a segurança armada em volta do farol e dentro da prisão gritavam alertando: estamos passando, tomem cuidado, não cheguem perto, mantenham a distância mínima de 1 metro, certifiquem-se de deixar suas armas destravadas e fora do coldre, pensem nele como um monstro místico que pode matá-los num instante. Sendo sincero, eu preferia estar fazendo qualquer coisa exceto essa merda, então não falem com ele em hipótese alguma. Nos era mostrado um homem barbudo, contido. O carrinho continuava sendo empurrado, chegavam até uma porta de ferro, a abriam e liberavam o acesso. Aquela porta massiva era aberta e os policiais adentravam. Nessa hora, um soldado questionava: mas como? Apenas força bruta pode suportar algo tão extremo? O prisioneiro nessa hora abria um sorriso e eles chegavam em outra porta de ferro maciço. A luz dava o sinal liberando o caminho e a porta era aberta. Diante de uma forca, o responsável gritava alto. Todos paravam e ele continuava: senhor, agente Henry se apresentando com 5 agentes. Concluímos o transporte do prisioneiro número 777. O capitão dizia: muito bem, homens. Com chapas de ferro o contendo, o prisioneiro começava a ser retirado. Ele era guiado à distância, se dirigia à forca e o padre dizia: senhor Dorian, você tem suas últimas palavras? Se sim, gostaria de dizer algo? Dorian abria um sorriso, o padre gelava, o capitão suava frio e o prisioneiro exclamava: eu quero conhecer a derrota. O padre fazia o sinal da cruz e a trava era puxada. A corda descia e o narrador dizia: nessa hora o impensável aconteceu. A corda se estendia e a pena de morte por enforcamento começava. Os agentes penitenciários assistiam o prisioneiro chacoalhando e se contraindo, até que de pouco a pouco ele ia se acalmando, até não restar nenhum movimento. Dorian colocava a língua para fora e o capitão mastigava seu chiclete, o encarando friamente. Ele pegava um cronômetro, deixava o tempo passar e dizia: muito bem, agora podem chamar o médico. O agente ao fundo dizia: sim, senhor, e a cena cortava para o médico chegando. Ele encarava, se aproximava do prisioneiro e o narrador começava a dizer: Lei Estadual, artigo número 29, parágrafo de número 3.
10 minutos após a execução de enforcamento, um médico deve vir e confirmar a morte. A corda começava a ser puxada, o corpo enorme do prisioneiro era retirado, puxavam as vendas do corpo que ainda mostrava sua língua para fora e o doutor se aproximava com seu estetoscópio. Ele colocava no coração do prisioneiro, mas nessa hora, as batidas ecoavam normalmente. Em seguida, Dorian abria os olhos e todos se desesperavam, mas já era tarde demais, pois muito além da reação humana, aquele monstro disparava em direção aos dois soldados com armas de maior calibre e chutava. A perna dos dois era destroçada com aquele golpe. Eles caíam inconsciente e Dorian encarava os demais no ambiente. Ele erguia sua perna esquerda e finalizava os dois no chão, com um pisão no crânio que expulsava o cérebro para fora e um chute no meio do nariz que afundava o crânio. O sangue jorrava e todos os vivos se desesperavam. Dorian continuava olhando para os mortos até que começava a forçar sua camisa de força e a rasgava facilmente. Ao terminar, nos era mostrado uma musculatura ímpar. Os ainda vivos não sabiam como sequer reagir àquilo, pois eles acabavam de entender. Esse tempo todo, Dorian só foi levado à pena de morte porque ele simplesmente desejou por isso. E o prisioneiro dizia: "É sempre a mesma coisa, nenhum de vocês oferece um desafio a mim." Ele se aproximava vagarosamente e concluía: "Vocês me dão uma vitória muito vazia." Nessa hora, o som dos alarmes dentro da prisão ecoavam. Dois soldados fortemente armados começavam a se dirigir à sala. Eles destravavam o portão, a luz acendia e um maciço de ferro se abria. Mas ao olharem para o conteúdo ali dentro, eles se desesperavam, pois todos lá haviam sido mortos pela mesma corda que não pôde ceifar a vida de Dorian. E na parede estava escrito com sangue: "Senhores, nos encontraremos novamente em Tóquio." Nessa hora, todos os alarmes eram acionados para a parte de fora. A prisão entrava em alerta máxima. Acendiam todos os faróis, porém já era tarde demais, pois atravessando o alto mar a nado, Dorian já buscava sair dos Estados Unidos e viajar para o Japão. A cena cortava para Baki, que acabava de receber aquela informação. Ele ficava de boca aberta e Tokugawa alertava: "Baki, não se impressione, pois isso é apenas o começo." E assim, galera, o vídeo vai chegando ao fim. Se curtiram o retorno de Baki em ordem cronológica aqui no canal, vocês já sabem, like para ajudar o canal, se inscrevam se ainda não forem inscritos, meu Instagram, Twitter vai estar aparecendo aqui na tela, e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do nosso canal. Pessoal, eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto!